E hoje nós temos um encontro com a palavra de Deus. Aleluia, como ela é preciosa. Amém? Você ama a palavra de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus? Então pegue aí a sua Bíblia, sua espada poderosa. Eu sei que em si, aqui é a letra, a espada é quando você faz e coloca, né? O exercício de colocar a palavra de Deus no seu coração, no seu espírito, e você faz sair pela sua boca, aí sim, ela se transforma na espada do espírito, né? Na arma poderosa, né? Que é a palavra de Deus, amém? Mas aqui está escrita, e cabe a mim e a você saber o que está escrito e colocar no nosso coração, transformar a nossa mente e pensamentos, querido, para que a gente seja e ande de uma forma poderosa aqui na terra. Mas levante aqui no alto a sua cabeça como um símbolo, amém? De que você honra a palavra de Deus, que você exalta na sua vida a palavra de Deus. Diga, essa é a infalível, sempre viva, verdadeira palavra de Deus. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Amém, querido? Eu creio nisso, querido. Ela tem que ser exaltada mesmo. E devemos fazer esse exercício sempre. Né? Quando a gente declara a palavra de Deus, quando a gente como família vivemos, né, o melhor de Deus como família, mas sempre instruindo uns aos outros da importância da palavra de Deus. Eu instruo e eu educo os meus filhos, e eu sei que o filho de Deus, você da mesma forma, por meio da palavra, e com a palavra, desde pequenininho, ensinando a palavra, mostrando a palavra. E isso vai ficar no coração, né, da sua família, do seu cônjuge e dos seus filhos, da importância da palavra, que não é mais importante aquilo que você pensa. O mais importante é o que Deus pensa. Catuca a pessoa do seu lado e diga, irmão, o mais importante na sua casa, né, na sua família, nos seus negócios, não é o que você pensa. É o que Deus pensa, o que a palavra de Deus diz. Amém? E isso é muito bom. Isso traz alegria para o nosso lar, prosperidade para os nossos negócios, para tudo aquilo que a gente vem a fazer, querido. Quando a gente não se apoia e não se estriba no nosso próprio entendimento. Quando a gente entende o que é viver pela fé. Nós sabemos que a palavra de Deus nos exorta 3 vezes. O justo vive. Não é aqui por aquilo que você pensa não, irmão. Tem certeza? Oxe, eu pensava que era. Não diz não que o justo viverá por aquilo que sente. Não é isso que está escrito. Diz o que, querido? Por favor, me ajude. O justo viverá por quê? Não é que o justo viverá por suas emoções. Não está escrito isso. Nenhum lugar está escrito isso. O que é que está escrito, querido? O justo viverá pela fé. Esse é o segredo do seu sucesso. Você aprender, se exercitar e combater o bom combate da fé. Amém? Aí você vai ver que tudo vai dar certo. Olha para o seu irmão e diga, irmão, tudo vai dar certo. Fazendo assim vai dar tudo certo. Eu sei que pode ter uns embrolhos no meio do caminho, né? Uns nó, uns levante. Mas a gente pode ficar o quê? Confiante e seguro. Por quê? Porque no fim a gente sabe qual é o resultado. Nós vencemos. Amém? Glória a Deus. E eu tenho uma incumbência hoje de falar sobre um assunto, né, de doutrinas básicas, que é arrependimento de obras mortas. Eu quero abrir nesse texto, iniciar com ele lá de Hebreus. Eu acredito que na última aula você deve ter lido, mas eu quero ler com vocês também, Hebreus 6. Até porque isso vai trazer um exercício para que você o memorize. Porque é um texto importante e básico, amém? Para o teu crescimento espiritual, para que você também venha a discipular outras pessoas. Eu estou vendo aqui discipuladores de Jesus, discípulos de Jesus. Então, discípulos de Jesus, eles dominam, né, a doutrina básica de Cristo, mas não somente isso, eles são aqueles que vão ser os portas-vozes
dessa doutrina, anunciar essa doutrina, ensinar os bebês espirituais a respeito desses assuntos que são básicos, né? Que a Bíblia lista ele como o leite da palavra, amém? Então, o bebê quando nasce, ele precisa o quê? De aleitamento materno. E essas doutrinas básicas é como se fossem esses primeiros nutrientes que esse bebê espiritual, esse que nasceu de novo, precisa saber, precisa dominar. E eu não sei se você, quantos estavam ontem aqui, participou, eu não sei se você teve a experiência de perceber, meu Deus, eu não sabia e isso era básico. Alguém teve essa experiência de ouvir algo que nunca tinha ouvido ontem, novo, mesmo sendo básico? Estou vendo algumas mãos levantadas e algumas cabeças balançando. Isso é bem comum, né? Porque às vezes a gente quer aquela coisa mais empolgante, aquele ensino mais novo, né? Aquela coisa mais aprofundada. Mas não tem como a gente construir uma casa pelo telhado. É assim que constrói, queridos? Não. A gente constrói, inicia uma construção pelo fundo. E esse aqui é o fundamento. Amém? Então, a gente não pode ser negligente com aquilo que é básico, com aquilo que é o nosso fundamento. Porque lá na frente, a gente vai precisar. Amém? E lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Aí ele fala sobre essa base. Arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismo e a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso faremos se Deus nos permitir. Então ele diz assim, olha, eu não vou falar sobre esses assuntos porque eles são base e eu vou falar algumas coisas mais aprofundadas de agora em diante. Eu acredito que o escritor de Hebreus é o apóstolo Paulo, mas não tem a assinatura, vamos dizer, do autor deste livro. Alguns atribuem a Apolo também, mas eu atribuo a Paulo pelas características da carta, amém? E queridos, é básico, então precisamos dominar. E eu quero falar um pouquinho sobre arrependimento de obras mortas, mas antes eu quero falar sobre arrependimento, porque é uma doutrina inicial, querido. A gente precisa entender o que é arrependimento e a gente precisa ensinar as pessoas o que é o arrependimento. Amém? Quais são os frutos desse arrependimento? Porque tem muitas pessoas na igreja, mas que não estão andando à luz do arrependimento, que a Bíblia fala que é para a salvação. Amém? Não quer dizer que você vir aos cultos, participar da igreja, estar junto de um bocado de crente, que faz de você um filho de Deus e uma nova criatura. Amém? E a gente vai ver alguns versículos que vão falar sobre isso. É necessário arrependimento. Amém? Tudo começa com essa atitude. Diga arrependimento. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, irmão, sua caminhada com Jesus, tudo começa com essa posição de coração. Arrependimento. Amém? Porque, queridos, como é que você vai buscar um Salvador, vai servir a um Salvador, se você não entende que você precisava de um? Que você não entende que você precisava ser salvo de alguma coisa. E o que era essa coisa? Diga, eram os pecados. Diga, eu estava preso em uma natureza de pecado. Então, essa natureza de pecado te impedia, fazia divisão entre você e Deus, e era impossível isso ser mudado se Deus não tivesse provido esse plano da salvação. Amém? E um Salvador. Diga, eu estava preso nos meus pecados e eu não tinha condição de sozinho sair desse problema. Ok? E eu quero a ajuda da multimídia, queridos. Se a mídia puder me ajudar, vou precisar de vocês, porque eu tenho uma missão de terminar. Que hora, Shirley? Exatamente 8h20. Eu tenho que terminar em 8h20. E geralmente, para eu terminar em 8h20, eu só posso abrir 3 versículos. Então imagine a missão árdua que Shirley me passou. Porque eu gosto de falar. Não me dê o microfone não, porque eu vou falar. Falo até amanhã aqui sobre arrependimento de obras mortas. Né? Vamos lá, estão preparados, pessoal da mídia?
Queria que abrisse em Mateus 3:2, amém? Você não precisa abrir, você pode anotar, certo? Porque eu vou ler bem rápido. Algumas coisas eu vou parar e vou ler, vou abrir junto com você. Mas Mateus 3:2 não, certo? Diz assim: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Marcos 1:4. Pessoal da mídia, olha o pessoal da mídia, a responsabilidade. Show? Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Lucas 3:3. Já tá? Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Agora abre comigo Mateus 4, por favor. Você que está aqui aprendendo a palavra, vamos ler junto esse versículo. Então a gente vê que a Bíblia fala sobre essa doutrina de arrependimento, e é tanto no Velho Testamento, mas eu não abri textos do Velho Testamento, mas ainda no Evangelho, o Evangelho não é Novo Testamento ainda, é um período de transição, porque o Novo Testamento em si, ele só se inicia depois de morte e ressurreição de Jesus. Mas existia aqui um ministério anterior, que antecedeu um ministro, que antecedeu o ministério de Jesus, que foi o João Batista. E o João Batista, ele foi aquele que foi anunciado no Velho Testamento, que iria preparar o caminho para o Salvador, para o Cristo. E ele pregava arrependimento, ele preparava o coração das pessoas, para que quando o Cristo viesse, eles viessem a crer. E a condução, a mensagem do ministério dele era o quê? Conduzir as pessoas a quê? A verem, a enxergarem a necessidade que eles tinham de um Salvador. E que eles estavam presos no seu pecado. E que eles precisavam se arrepender. Para que eles pudessem o quê? Usufruir do reino de Deus. Para que eles pudessem entrar no reino de Deus. Quando o Messias viesse e anunciasse salvação. Amém? Mas aqui em Mateus 4, versículo, você já achou? Versículo 17. Só falta eu. A gente vai ver Jesus também anunciando esse reino. E diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Então Jesus, ele também anunciou arrependimento na sua mensagem. E que os homens se arrependessem dos seus pecados. Vai lá em Atos, capítulo 2, a gente sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. E lá em Atos, capítulo 2, Jesus já tinha estabelecido os seus 12, Jesus já tinha subido aos céus. Justamente nesse momento, ao cumprimento da promessa, que o próprio João disse, que aquele que viesse após ele não ia batizar somente águas, mas iria batizar o quê? Com o Espírito Santo e com poder, ou seja, ele seria um batismo de fogo. E aqui no capítulo 2 de Atos, foi justamente o cumprimento dessa profecia, dessa promessa, em que o povo receberia um batismo de fogo, um batismo de poder, para ser testemunha, para anunciar a Cristo debaixo de uma unção que iria manifestar milagres e sinais. Amém? Isso aconteceu no capítulo 2, a gente vê isso acontecer, a gente vê uma multidão ser atraída para ver esse acontecimento, e a gente vê o discurso de Pedro, Pedro se levantando, agora um Pedro não intimidado, um Pedro agora cheio do poder de Deus, um Pedro ousado, começa a pregar, né? Desde de Moisés, desde a lei de Moisés, desde citar os salmos de Davi, até chegar e anunciar que o Cristo veio e que ele morreu pelos pecados deles e que ele ressuscitou e que eles deveriam crer. E essa mensagem, ela foi tão poderosa, queridos, tão poderosa, tão cheia do Espírito Santo, que aquela multidão perguntou a Pedro: e o que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa fazer para receber esse dom? O que é que a gente precisa fazer para receber esse presente de Deus, essa salvação? Aí ele diz, versículo 38, por favor. 37, eu vou ler com vocês. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração
perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ali ele diz, olha, se você se arrepender, se você mudar a sua trajetória, se você mudar a sua forma de pensar, se você decidir no seu coração mudar de vida, hoje você vai receber a salvação, você vai ser batizado no nome de Jesus e você vai receber o dom do Espírito Santo. E o que é arrependimento, querido? Arrependimento, essa palavra arrependimento, quer dizer o quê? Metanoia, que é mudança de mente, que é mudança de vida, que é mudança de caminho, que é mudança de direção. A gente sabe lá em Colossenses 2, as escrituras falam que aqueles que creram em Jesus foram transportados do reino das trevas para onde, querido? Para o reino do Filho do seu amor. Então, quando você toma essa decisão, quando o arrependimento surge no seu coração, ele dá frutos, amém? E no reino espiritual, queridos, algo acontece. Quando você toma essa decisão, você nasce de novo, você passa por essa experiência de novo nascimento no seu espírito. O Espírito faz você ser recriado, segundo Deus. Não é que você foi ajeitado, não é que você foi consertado, colado como um vaso que quebra. Não sei se você já teve a experiência de você gostar muito de um bibelô, de um vaso, ele quebrar e você lá colar. Não é isso. Isso não é o novo nascimento. Isso não foi o que Jesus fez por você. Você foi recriado no Espírito. Uma nova criatura. Nova em folha. Porque o nosso problema, querido, era de natureza. Nossa natureza, quando o homem, desde lá de Adão, nosso tátara, é seu tata, você querendo ou não, Adão, quis se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus e se associar a Satanás. Ou seja, desobediência é pecado, pecado entrou no mundo, o mundo foi amaldiçoado, inclusive ele. E ele, a partir daquele momento, é como se a doença, o germe, a bactéria do pecado entrou no espírito do homem e contaminou o homem. E o homem agora não era mais puro e santo como Deus. Passou a ser algo corrompido, né? Pecado entrou, o homem caiu, ok? Então, esse problema de natureza precisava ser resolvido. E você não podia resolver. Olha para a pessoa do seu lado agora, você não tem como resolver essa parada não, viu? Nada que você viesse a fazer, nada que os homens tentam fazer, em suas várias formas e religiões e obras, poderia mudar essa condição em você. Somente por meio de Jesus. Somente por meio dessa aliança com Jesus. Porque quando você diz sim para Jesus, quando você reconhece essa condição de pecador, se arrepende dela e decide, não, eu quero a vida que Jesus tem para mim. Eu quero me associar com Jesus. Eu quero se associar não somente na sua vida, mas eu quero me associar na sua morte, para que eu possa também me associar na sua ressurreição. Então, quando você diz sim para Jesus, você morreu com Cristo para o pecado e você ressurgiu com Ele para a sua justificação. Por meio de uma aliança. Amém? Jesus pagou a sua conta de pecado, porque a justiça de Deus. Jesus não morreu para pagar nada ao diabo. Jesus morreu para satisfazer a necessidade de justiça. Então, existia uma conta que precisava ser paga. Isso é redenção. Ele foi, pagou a nossa conta, morreu a nossa morte, foi lá, restituiu, né, no inferno toda a autoridade perdida, ressuscitou
E aqueles que creem no seu sacrifício e na sua salvação, juntamente com ele, passa todo esse processo, porque eu disse que você se associa na morte e na ressurreição, porque você se aliançou com ele. E ele, exaltado nas alturas, sentou à destra de Deus. E você que tem aliança com ele, sentou juntamente com ele. E ele recebeu, querido, nele convergiu toda autoridade e poder. E ele nos deu todo o poder, autoridade e toda a herança que ele recebeu. Você é co-herdeiro com ele. Não tem como eu abrir todos esses versículos, mas se você ler, tipo uma carta como a de Efésios, a carta como a de Colossenses, a carta de Romanos é uma carta maior, mas você pode ler os primeiros capítulos. Nos primeiros capítulos você vai ver a necessidade do homem de salvação, que o homem era pecador, destituído de toda a justiça de Deus. Eu gosto muito da carta de Colossenses porque ela vai trazer uma ótica da nossa redenção, dessa necessidade que havíamos de redenção e de que alguém pagasse a nossa conta. E queridos, nós precisávamos de um Salvador para que tudo isso fosse feito e que nele e associado a ele, nós viéssemos a usufruir de tudo aquilo que ele é. A nossa identificação, na verdade, a identificação de Cristo foi tão perfeita conosco, pecador, que ele, no ato de morrer a nossa morte, de vir, queridos, Deus se fez homem. Andou no corpo igual a eu e você. Comeu farinha, feijão, sei lá o que, igual a mim e a você. Ele se identificou de uma maneira perfeita conosco. Para que pela fé nós viéssemos a nos identificar com a sua ressurreição. E viéssemos receber da mesma forma justiça, comunhão com Deus, autoridade e herança. E você passou a ser filho de Deus e recebeu uma nova natureza. A gente vai falar um pouquinho, abrir alguns versículos que falam um pouco sobre isso mais à frente, amém? Então você precisou o quê? Mudar de vida, você precisou se arrepender, decidir. Isso não é um ato emocional, querido. Isso é uma decisão de coração. Se vir seguido de emoção, ótimo. Mas necessariamente não precisa ser seguido de emoção. É uma decisão de coração. É um reconhecimento de uma necessidade de salvação. Porque você entende que você estava preso em seus pecados e que você não tinha como sair deles. Isso somente pelo Espírito. Amém? Jesus, no capítulo 16 de João, ele fala, é necessário, o Espírito viria. Porque se ele não viesse para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não seria possível isso tudo que a gente tem recebido e vivenciado. Amém? Diga, pela fé. E queridos, aqui, por meio da pregação de Pedro, aquele povo passou a crer e se arrependeu. E a palavra diz que mais de 3.000 pessoas se converteram. A igreja de Deus, uma salvação de uma só pregação, 3.000 pessoas. E a gente sabe que da mesma forma acontece hoje. Né? Vários evangelistas, cheios do Espírito Santo, multidões têm entregado a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? E eu creio que multidões vão crer no Senhor Jesus através da sua vida. Você crê nisso? Diga, irmão, pessoas vão se arrepender dos seus pecados através do seu ministério. Aleluia. Vai lá para 1 Tessalonicenses, por favor. Vixe, Jesus. Só tenho 10 minutos. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 1:5. Diz assim. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, queridos, houve naquela igreja convicção, né,
da palavra que eles receberam, daquilo que eles receberam. Amém? Houve frutos visíveis de arrependimento. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Recebi da palavra, tribulação, muita alegria. Ok. Amém. Eu acho que é segunda, viu? Deixa eu ver aqui. Amém. As duas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, falam da conversão dos Tessalonicenses, como eles receberam a palavra de Deus e a acolheram. Amém? Mesmo em meio que a circunstâncias e a tribulações, e era evidente o arrependimento daquelas pessoas. Por quê? Porque o arrependimento ele tem frutos, amém? Visíveis de mudança. Não é algo só de palavras. Ninguém se arrepende e continua fazendo a mesma coisa. Você concorda comigo? Né? Metanoia e arrependimento quer dizer mudança de direção. Você estava numa direção de trevas e de morte e você decidiu por mudar de direção e seguir o caminho feito por Jesus Cristo. Seguir o caminho que é o próprio Jesus Cristo. Então não é somente o ato de falar, de se emocionar, de chorar, mas é um ato de decidir realmente mudar de vida. E quando isso acontece, querido, o Espírito Santo pega junto com você. E a mudança acontece. Amém? Porque você deseja. Eu já vi tantas pessoas, queridos, pessoas que chegam na igreja com vícios, com prisões, mas que decidem no seu coração, que se arrependem, sabe? Prova de um novo nascimento tão genuíno, de um milagre, sabe? E de um dia para outro, uma pessoa que estava num vício, foi liberta de um vício. E só sabe quem é isso, quem está preso. Né? Seja ele um vício de pecado, um vício de algum tipo de droga, ou de alcoolismo, ou de algo parecido. Mas a gente sabe que isso prende pessoas. Mas se houver arrependimento, existe o poder liberado do Espírito Santo para libertar você de qualquer coisa. Mas tem muitas pessoas, querido, que vêm ao altar só emocionadas, né? Chorando, muitas vezes, só isso. Eu não estou dizendo que não pode ter emoção. Eu chorei demais quando eu confessei Jesus, quando eu aceitei o Senhor. Chorei demais. Mas, querido, naquele dia houve uma decisão profunda no meu coração e eu mudei. Eu sabia que eu ia ter que mudar. Eu sabia já antes de decidir que eu ia ter que deixar tudo aquilo que muitas vezes eu gostava. Por quê? Porque agora eu queria viver outro caminho. Agora eu queria ter aliança com o Senhor Jesus. Agora eu queria ser amiga de Deus. E eu sabia que Deus não gostava daquelas coisas. Eu não entendia ainda por quê. Mas eu decidi que eu ia deixar. Porque eu sabia que o prêmio que estava dentro de mim era muito maior. Isso aí era evidente que a salvação era algo muito maior. Amém? Glória a Deus. Por favor, queridos, pessoal da mídia, Atos 17:30. Mateus 27:3. Abre comigo Mateus 27:3 e o pessoal da mídia Atos 17:30. Amém? Mateus 27. Fala sobre a traição de Judas. E a gente sabe o que se sucedeu. O pessoal achou aqui? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aqui é o discurso, né, em Atenas de Paulo. E Paulo ali conduz, né, o povo a se arrepender. Amém? Que todos os homens, diga, todos os homens precisam de arrependimento. Porque todos os homens têm uma natureza de pecado. E em Mateus 27:3, então Judas o traiu e vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, diga remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciões, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se.
Então, queridos, essa palavra aqui, remorso, eu não sei a versão que está na sua Bíblia, pode ser outro tipo, né? Algumas versões colocam aí arrependimento, mas não é a palavra arrependimento que é metanoia, né? Essa palavra no grego é metamelomai, que quer dizer o quê? Uma tristeza profunda, ser consumido por tristeza. Na minha Bíblia aqui já está traduzida por remorso, porque é a palavra mais adequada. E deixa eu te dizer, querido, suicídio não é fruto de arrependimento. Suicídio, ele vem por conta de uma atitude emocional, de uma tristeza. E qual é a diferença entre remorso e arrependimento? É que remorso não traz mudança de direção. Enquanto o verdadeiro arrependimento faz você mudar de direção. Enquanto o remorso é consumido por algo do passado, mas você não faz nada em relação a isso, o arrependimento conduz você a uma mudança para o teu futuro. Você pensa agora, não, eu vou mudar a partir de hoje, porque eu quero um futuro diferente. Eu quero agir diferente. Eu quero viver diferente. O arrependimento do coração genuíno, ele faz isso com você. Enquanto o remorso te conduz à tristeza e a você ficar paralisado no teu passado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, irmão, não fique paralisado com o passado. Diga, olhe para frente. Se arrependa, mude de direção e mude o seu futuro. Você concorda comigo que o que passou você não tem mais como mudar? Diga o que passou. Olhe para a pessoa do seu lado. Diga o que passou. Eu não tenho mais como mudar. Mas deixa eu te dizer, meu querido. O seu futuro está nas suas mãos para você mudar. O diabo quer colocar retrovisor para você ficar olhando para trás. Por quê? Porque ele quer te paralisar. Mas o Espírito Santo e aquele que habita em você é muito maior para te levantar e colocar você na direção certa e no alvo certo para que você acerte. Amém? Glória a Deus. Coloquei algumas coisas. Muitas vezes as emoções atrapalham as pessoas de tomarem uma decisão para arrependimento. Não deixe as emoções te atrapalharem. Nem para receber Jesus, se você aqui não recebeu Jesus ainda. Porque por exemplo, eu não confessei Jesus antes, alguns dias, algumas semanas antes, porque eu não me achava digna nem de receber Jesus. Então eu tinha feito um trato, eu tenho que deixar algumas coisas, algumas práticas que eu sei que são erradas na minha vida, para poder eu me tornar digna de receber Jesus. Por quê? Por que isso na minha mente? O diabo estava conduzindo o quê? A ficar olhando os erros para me paralisar no erro, para que não houvesse o quê? Arrependimento genuíno que ia me conduzir o quê? A salvação. Amém? Tinha um pesar pelos meus pecados, mas ainda não gerou no meu coração aquele arrependimento que vai trazer o quê? A mudança. Porque o para trás, eu podia mudar o meu para trás? Eu não podia mudar o que eu tinha feito. O que é que eu podia mudar? Era dali, do momento que eu decidisse por Jesus em diante, com a ajuda dele e o poder do Espírito Santo. Você concorda comigo? Não é muito mais inteligente? Mas o diabo, ele fica com esses sofismas na cabeça das pessoas, para que as pessoas não recebam Jesus. Digo, o arrependimento é uma decisão. Aí eu coloquei entre aspas. Estou tomando a decisão de fazer uma mudança de mente, pensar diferente, agir diferente e ser diferente de agora em diante. Seja você, se você ainda não recebeu Jesus, seja você uma pessoa que já nasceu de Jesus, já nasceu de novo, a gente vai ver que existe um arrependimento também ainda para quem é crente. Mas, queridos, nós precisamos o quê? Mudar de agora em diante e não ficar preso no passado. Quando você toma essa decisão de se arrepender, o Espírito Santo entra como ajudador para fazer a mudança necessária, né? Junto com você. O remorso olha para o passado, né? O arrependimento olha para frente. Existem tipos de arrependimento.
Certo, queridos? Existe o arrependimento de pecado, que é esse que a gente falou já um pouco sobre ele, que vai nos conduzir para um novo nascimento, para ser um filho de Deus. A gente viu lá em João, não vimos lá, né, mas tem escrito em João 3:3, né, que Nicodemos foi encontrar com Jesus e disse, né, você é mestre em Israel. E Jesus vai direto ao ponto com Nicodemos e diz, olha, se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos diz, como é que eu vou nascer de novo sendo um homem velho? Aí Jesus explica a ele, não é um nascimento espiritual, é um nascimento no espírito, amém? Então esse tipo de novo nascimento vem do quê? Do arrependimento dos pecados. Existe outro tipo de arrependimento que é um arrependimento secundário. Que é esse arrependimento que uma vez que a gente nasce de novo, mas para o nosso crescimento, com o auxílio do Espírito Santo, a gente precisa ser conduzido a Ele. Para que a gente venha a deixar algumas práticas, né, que pela renovação da nossa mente e com a ajuda do Espírito Santo, como eu bem disse, nós vamos deixando. Amém? Por quê? Porque você nasceu de novo no Espírito, mas muitas coisas quando você nasceu de novo ficou do mesmo jeito, os pensamentos. E com a ajuda do Espírito Santo, estudando a palavra, você foi o quê? Se arrependendo e mudando de direção. Não foi isso que aconteceu? E queridos, lá em 1 de João, eu quero que a multimídia abra, por favor. 1 de João 1:7 fala sobre essa necessidade que o Filho de Deus tem de arrependimento. Também se a gente for ler Apocalipse, do capítulo 2 a 3, a gente vai ver também 5 igrejas que precisavam se arrepender de algumas atitudes. Então, aí a gente está falando sobre o arrependimento do Filho de Deus se está com alguma prática errada. E eu poderia listar aqui para vocês algumas práticas erradas. Você pode ler lá Gálatas 5, do 19 em diante, obras da carne, que precisamos deixar para que venhamos a crescer. E às vezes não é um pecado oculto. Não é um pecado tão visível. Não é matar, não é roubar mais. Diga graças a Deus. Mas às vezes é fofocar, comer demais. Não é? Preguiça. Essas coisas aí. Meio camuflado. Esses pecados meio camuflados, mas que são pecados. E que a gente precisa deixar isso para trás. Deixar isso na nossa vida, né? Tirar isso da nossa vida. Você está aqui? E lá em 1 de João 1:7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Diga, eu estou na luz. Você está vendo que Ele está falando com o Filho de Deus? Olha, se a gente está na caminhada com Jesus, se eu estou junto com meus irmãos, se eu estou na luz, o sangue de Jesus, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós ainda, mesmo filhos de Deus, precisamos nos arrepender se ainda existe alguma prática errada na nossa vida. E quem vai nos dizer se ainda existe? Diga, é o Espírito Santo. Amém? Então não é você vigiando a vida do seu irmão, amém? Diga, é o Espírito Santo. Amém, vamos lá. Próximo versículo, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, que a gente não tem falha, né? Que a gente é invencível. Não é, eu não sou, você é. Né? Talvez até você pecou, provavelmente eu devo ter né? Às vezes lá, não sei, se hoje eu briguei com o Jackson. Não estou bem recordada, não teve tempo para isso. Mas tem dia que tem, talvez você tenha tido esse tempo para isso hoje, isso é pecado. Amém? Você é para controlar o seu temperamento. Você tem que falar a coisa certa. Você tem que andar em amor. Suas palavras têm que ser temperadas com sal. Amém? Então não bote desculpa na TPM. Não bote desculpa nas coisas para não crescer. Amém? E aqui diz: a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Amém? Versículo 19. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos e nos purificar de toda. Então, se eu errar, o que é que eu tenho que fazer? Buscar o meu Senhor, falar a real para Deus. Pequei, errei mesmo. Não querer ocultar o nosso erro. Muitas vezes a gente precisa, né, buscar um pastor ou alguém,
para fazer esse processo junto com a gente, certo? Confessar, e a gente tem que estar seguro que o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. E quando a gente crê nisso, e quando a gente faz isso, querido, poder é liberado do Espírito para restauração. Amém? E a gente volta nessa área, nos trilhos de novo. Agora a gente não pode viver uma vida deliberada no pecado em nenhuma área, querido. Em nenhuma área. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: irmão, não viva uma vida deliberada no pecado em nenhuma área. Diga: nos pecados cabeludos e naqueles também não tão cabeludos. Aqueles que ninguém sabe, só você e o Espírito Santo. Né? A inveja, o orgulho, essas coisas aí escondidas, a fofoca escondida também. Tire isso da sua vida, crente. Tire isso da sua vida, porque você vai crescer. Você precisa crescer. Pessoas dependem do teu crescimento, amém? O reino de Deus precisa do teu crescimento, para que ele venha a crescer mais e mais, amém? E arrependimento de obras mortas em si. A gente leu em Hebreus 6:1. Lá em Hebreus 9:14 fala sobre esse arrependimento, esse terceiro tipo, né, de arrependimento. Lá em Gálatas 5. E eu vou encerrar. Não vou encerrar. Vou ter um versículo. 5:1. Eu quero que a multimídia coloque aqui bem rapidamente. Que eu quero ler com vocês, para que vocês venham a entender o que é esse arrependimento de obras mortas. É todo tipo de arrependimento que não produz vida. Ok? Por quê? Porque muitas vezes a gente vai ver, por exemplo, na igreja de Hebreus, que era uma igreja judaica. A igreja dos Gálatas, que era uma igreja que iniciou também ali, em sua maioria, com judeus helenistas. Então eles tinham aquela tradição religiosa muito forte. E muitas vezes eles quiseram retroceder da doutrina básica de Cristo, inclusive essa do arrependimento, para introduzir o quê? Rudimentos da lei para a salvação. Quando a gente já sabe, se você for ler Romanos, o livro da Carta de Romanos totalmente, você vai ver que pela lei ninguém poderia alcançar salvação e justificação. E a gente vai ler aqui rapidamente esse texto, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgamento de escravidão. Versículo seguinte, por favor. Até o 6. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, né, que era uma prática religiosa do judaísmo, a circuncisão da carne, do órgão do prepúcio. Né? Do órgão genital masculino, se você não sabe o que é prepúcio. Cristo de nada vos aproveitará. Né? Por quê, querido? Se você for ler lá em Colossenses, vai falar que a nossa circuncisão não é essa circuncisão da carne. Que essa circuncisão da carne era uma sombra da verdadeira circuncisão. Que é a circuncisão de Cristo. Que é o despojamento da carne. Dessa carne. Olha aqui da sua carne. Olha, faça assim. Diga: eu não sou essa carne. Diga: eu sou um espírito. E eu habito nessa carne. Ainda. Até receber um corpo glorificado. O irmão amanhã vai falar sobre isso. Amém? Então você não pode andar governado. A verdadeira circuncisão, que é a circuncisão de Cristo, é você não andar uma vida desgovernada, guiada pelos desejos do seu corpo físico. Você não pode mais. Você esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão. Todos os dias, para viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Essa é a circuncisão de Cristo. Amém? E querido, eu já li esse versículo não. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, na graça decaíste. Próximo. Porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aí ele continua, versículo 13, falando sobre isso.
E 19, 21, falando, né, que eles devem andar em liberdade, que Cristo chamou eles, mas que não dê essa liberdade a ocasião para andar na carne. Amém? Não é porque não existe mais a circuncisão da carne, mas existe uma circuncisão, que é a circuncisão de Cristo. Amém? Que é o despojamento dessa carne. Não viver mais, né, dando, vamos dizer assim, vida e vazão às obras da carne. Amém? É deixar ela bem mortinha. Ok? E eu vou encerrar Efésios 2, 8 a 10. E comentar um pouquinho sobre isso. Encerrar. Queridos, o que é essas obras mortas? Todas as obras que não produzem vida. Essas obras podem ser atos religiosos. Essas obras podem ser obras da carne. Tudo que não produz vida. E se a gente quer procurar outro caminho para a salvação, que não seja Cristo morto naquela cruz e ressurreto, outro caminho, outro tipo de penitência. Né? Nós vemos de uma cultura muito disso. Né? Nosso contexto religioso, pelo menos que eu vim, era muito de obras de penitências, obras de caridades, ou então de penitências de sacrifício. Então eu venho desse contexto, né? Subir a escadaria, vocês, né? Vocês entendem? Né? As procissões. Nada disso vai fazer você alcançar nenhum tipo de salvação ou de benefício da parte de Deus. Porque é mediante a fé. E esse tipo de atitude de obra são obras mortas diante de Deus. É isso que é obras mortas. E Efésios 2 diz assim, 8. Porque pela graça sois mediante a... E isto não vem... É o quê? É dom de Deus. É um presente de Deus. Próximo versículo 9. Não de... Para que ninguém... Nenhum homem pode bater no peito e dizer: eu sou justiça. Eu consegui justiça por alguma obra. Porque é pela fé. Diga, é pela fé. A gente sabe de um contexto da igreja reformada por conta justamente dessa questão de comprar indulgências. Para comprar lá um quadradinho do céu. Isso foi um motivo justamente da reforma protestante. Porque a grande revelação, né, dos reformistas foi isso. Que a salvação é por meio da... E não de obras. Versículo 10. Pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para... As quais Deus de antemão preparou para que andássemos. Nós somos salvos pela fé, não por obras, para praticar toda boa obra. Você entende a diferença, querido? Você nasceu de novo e você tem que dar fruto. Amém? Mas não é a salvação por meio de obra. É o contrário, é por meio da fé. E uma vez que a sua natureza muda, uma vez que o arrependimento é genuíno, você vai produzir bons frutos, boas obras. Amém. Glória a Deus.